Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, o versículo 2. Assim está escrito: Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Estas são palavras de Paulo falando aos irmãos da igreja de Corinto, a igreja que ali estava estabelecida, comparando-a como uma noiva que ele, com todo zelo e cuidado, procurou prepará-las dentro do propósito e da vontade de Deus, para que ela estivesse pronta para ser entregue e apresentada a um marido. E ele diz quem é este marido da igreja, como uma virgem pura, uma noiva que está comprometida com o seu noivo, que é Cristo. O Senhor Jesus, nós sabemos que ele é o noivo. E a igreja, na linguagem simbólica, ela é a noiva. Existem várias figuras para representar a igreja, como um jardim, como um templo, como uma família, e por aí vai. E também como noiva. E aqui nós encontramos Paulo fazendo referência a isso. Todos nós sabemos que quando uma jovem tem comprometimento com um jovem para fins de matrimônio, eles então alinham os pensamentos e procuram viver de tal maneira que não venha um a entristecer o outro e a atrapalhar a relação deles. E, portanto, eles assumem um compromisso, sabem que vão enfrentar várias situações adversas, comprometedoras, mas que eles precisam ter certo o propósito estabelecido de um para com o outro e manterem-se puros e reservados um para o outro. Assim também acontece com a igreja. Então, a igreja, à semelhança de uma noiva, ela está sendo preparada no seu dia a dia, através da palavra de Deus, da ação do Espírito Santo e dos obreiros que o Espírito Santo escolhe e separa para cuidar desta igreja. Então, ela está sendo cuidada, ela está sendo orientada a permanecer na sua posição com a esperança e a expectativa renovada para o encontro com o noivo. Assim como Isaac, quando Eliezer foi buscar uma jovem para ele, para ser a sua esposa, ele saiu ao campo para orar. No momento da espera, ele estava orando a Deus. E ela foi caminhando pelo deserto, conduzida por Eliezer, até chegar aonde estava Isaac. Ao chegar junto a ele, naquele encontro, ele a encaminhou para a casa de seu pai Abraão, e ali então concretizou-se o plano para a união daquelas duas vidas para formar então uma família. Assim também a igreja está aqui na terra, ela está aguardando a vinda do seu noivo, ele prometeu que vai voltar, então a igreja como noiva, ela está se conservando pura, santa, imaculada para este encontro maravilhoso. E o noivo pode vir a qualquer momento. Então, nós, como Igreja do Senhor, na característica de noiva do Cordeiro, nós precisamos ter a convicção de que, mesmo enfrentando as intempéries da vida, as ofertas, as facilidades que o mundo procura apresentar, nós devemos permanecer
fiel ao noivo. A palavra de Deus nos afirma que é para ser fiel até a morte. Nada pode nos separar deste compromisso que nós temos como igreja, como noiva do Cordeiro, para o encontro com ele. Este encontro está perto, sim, de acontecer. Então, nós precisamos ver algumas características que devem ser notadas na igreja como noiva. Paulo, escrevendo aqui, ele diz: eu estou zeloso de vós com zelo de Deus. Veja que anterior à conversão, ele tinha zelo, porém sem entendimento. Agora, convertido a Cristo, ele tem zelo de Deus. Quer dizer, o cuidado de Deus que o apóstolo sentia em si com relação à igreja. Ele disse: estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Então isto vai acontecer e vai existir as bodas do Cordeiro. A palavra de Deus nos fala sobre as bodas do Cordeiro. A igreja, então, quando ela for arrebatada por Jesus, ele vem buscá-la e vai encontrar-se com ela nos ares, e depois deste encontro nos ares, ele vai levá-la à casa do Pai para se realizar as bodas do Cordeiro. E aí a igreja, que é considerada a noiva, passará a ser a esposa do Cordeiro. Então, como noiva, ela está num compromisso para a celebração do casamento, das bodas que vai acontecer. Então, quais são as características que esta igreja, como noiva, ela deve ter? Nós temos aqui 5 características que vamos delinear sobre elas, que deve estar presente na igreja como noiva. Paulo disse: vos tenho preparado como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Então aqui nós encontramos que esta noiva, ela precisa ter uma vida santa. Foi o que Paulo escreveu aos Efésios. No capítulo 5, está escrito assim: que o Senhor Jesus amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para santificar, purificando-a com a lavagem da água para a palavra, com o propósito de apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então aqui nós vemos várias características desta igreja como noiva. Ela é alvo do amor de Cristo, o amor do noivo. Ele então tem dado as oportunidades, através da ação da palavra de Deus e da operação do Espírito Santo, de manter esta noiva santificada, purificada, sem mancha, sem ruga, sem nenhuma coisa semelhante, mas que ela se mantenha de maneira santa e irrepreensível. Então nós, olhando a epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1 e o versículo 15, ele deixou registrado o seguinte: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então a igreja, na característica de noiva, ela precisa manter uma vida santa, uma vida pura, uma vida santificada. O escritor aos Hebreus deixou registrado no capítulo 12, o versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, esta noiva precisa ser fiel ao seu noivo, e esta fidelidade será demonstrada
pelas características que ela vai demonstrar no seu dia a dia. Uma delas que estamos falando é que ela vai manter uma vida santa. O que é uma vida santa? Uma vida santa é uma vida separada do mundo, do pecado, das trevas, do poderio de Satanás, separados e consagrados única e exclusivamente para Deus. Então, esta vida santa é uma vida separada, uma vida que seja agradável a Deus. Então, a primeira característica é ter uma vida santa. Uma virgem, ele disse, uma virgem pura. Uma virgem santa. A igreja, ela é santa. Segundo, a segunda característica é que esta igreja, como noiva, ela precisa manter-se focada no Senhor. Paulo, escrevendo na Epístola aos Romanos, no capítulo 12, o versículo 2, ele deixou registrado assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, esta igreja, como noiva, ela não pode dar nenhuma brecha, nenhum lugar, abrir nenhum espaço para este mundo, porque o mundo é mau, o mundo é enganador, o mundo jaz no maligno. A igreja está em Cristo, ela guarda ele para o encontro final. E nós, olhando em 1 João, no capítulo 2 e o versículo de número 15, ficou registrado as seguintes palavras: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, esta igreja, como a noiva do Cordeiro, ela não pode dar lugar ao mundo. Ela precisa, então, manter-se separada do mundo. Uma vez que ela vai ter uma vida santa, ela vai ter graça de Deus para se manter sem abrir brecha para este mundo, porque o mundo é tentador. O príncipe deste mundo, ele cria estratégias para enganar e fazer com que a igreja se descuide em algum ponto, para então ele ter a prevalência contra ela. Mas a orientação da palavra de Deus é não se conformar com este mundo, não se enamorar do mundo, não abrir brecha para ele. É como uma noiva que está noiva com um rapaz, prometida para o casamento, e ela fica flertando com outro. Não, a igreja é a noiva do Cordeiro. Ela não pode flertar com o mundo. Ela não pode ter aproximações com o mundo, porque isto vai contaminá-la. E o Senhor Jesus, ao dar a sua vida em amor por esta igreja, por esta noiva, no objetivo de santificá-la, de mantê-la pura e santa. Portanto, longe dos holofotes, do poder e do convencimento deste mundo. Então, não dá lugar ao mundo. O mundo é mau, o mundo é violento, o mundo jaz no maligno, o mundo é de trevas. E a noiva do Senhor Jesus, a noiva do Cordeiro, não tem nenhuma relação com este mundo. Este mundo é estranho à igreja. Mas a terceira característica que nós encontramos já na parábola que Jesus deixou registrado, Mateus deixou registrado, no capítulo 25, Jesus falando ali sobre as 10 virgens. As virgens que se prepararam entraram para as bodas.
e as que não se prepararam ficaram de fora. Então, na parábola, está lá que haviam 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas, que estavam esperando a vinda do noivo. Tardando o noivo, diz na parábola, as virgens loucas não tinham levado azeite para si, só tinham levado a lamparina acesa e não tinham azeite nas suas lâmpadas. Mas as prudentes, além do azeite da lâmpada, elas tinham o suficiente para esperar o noivo até o momento de ele vir. Ocorre que, quando as loucas perceberam que não tinham azeite, pediram às prudentes, elas disseram, não podemos dar. Não pode ter compactuação da noiva de Cristo com aqueles que não são de Cristo. Então as loucas foram comprar o azeite, quando elas voltam, o noivo já veio, já levou as prudentes e elas ficaram de fora. Então, a igreja como noiva, ela espera Jesus a todo momento. Ela não perde esta visão. Esta visão alimenta-lhe a esperança e cria também a expectativa desta igreja como noiva, que logo, logo vai deixar este mundo mal e vai ao encontro de Jesus para viver com ele para sempre, para toda a eternidade. Então, a noiva precisa esperar o noivo a todo momento. Ele prometeu, e este noivo, ele é fiel. E esta igreja que é a noiva, ela também deve ter a fidelidade como sua marca, fiel ao seu noivo, a Cristo, o Senhor. Mas uma outra característica, esta noiva, ela deve viver em atitude de adoração diante de Deus, porque ela está capacitada para adorar a Deus em espírito e em verdade, e, no entanto, porque é na presença de Deus que vai se dar esta grande celebração, que será as bodas do Cordeiro. Então, ela adora a Deus em espírito e em verdade, dá testemunho aqui na terra do seu comprometimento com Jesus e proclama a palavra do Senhor, proclama o evangelho, que foi o que Jesus encarregou a cada um de nós. E a igreja tem esta responsabilidade de adorar a Deus, de proclamar a mensagem do noivo e viver de maneira santa, longe do mundo, das trevas e do pecado, e esperar este noivo, vivendo de maneira digna para esse maravilhoso encontro. Paulo, escrevendo conforme eu li, ele disse, eu vos tenho preparado como a virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Então, eu e você, como noiva de Cristo, noiva do Cordeiro, nós não podemos nos descuidar, nós não podemos dar ao luxo de ignorar as orientações da palavra de Deus. Nós não sabemos o dia e nem a hora em que o noivo há de vir, mas sabemos que ele virá. Ele prometeu e a sua palavra, ela é fiel e verdadeira. Ele virá com certeza. Então, características da igreja como a noiva do Cordeiro. Enfrentando aqui as intempéries, ela deve permanecer fiel ao noivo. Deve manter-se com uma vida santa, separada. Não abrir nenhuma brecha para este mundo enganador e cruel. Esperar o noivo a todo momento. Não se pode descuidar. E enquanto aguarda-o, adora a Deus, serve a Deus em espírito e em verdade, e proclama a mensagem do noivo,
que é o Evangelho de Jesus Cristo, que deve ser proclamado. E a igreja recebeu esta importante incumbência de proclamar esta mensagem, apresentando Jesus às pessoas. Então, a igreja, como noiva, ela tem o seu compromisso e tem a promessa assegurada do noivo, que ele virá muito breve para buscá-la, para que ela esteja com ele para todo sempre. Eu e você, fazendo parte desta igreja, somos considerados biblicamente a noiva do Cordeiro. E vamos ao encontro dele nos ares, e depois de lá, ele nos conduzirá à sala do banquete para a realização na presença de Deus, o Pai, as bodas do Cordeiro. E ali, então, será uma grande celebração que marcará toda a eternidade. Então, sigamos aguardando o noivo. Ele virá muito breve. E ao vir, ele espera nos achar prontos, preparados, santos, íntegros e vivendo da melhor maneira para o encontro maravilhoso. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.